Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros oficiais do Exército Brasileiro. Atendendo a centenas de pedidos, resolvi gravar também uma maratona para SpaceX, atendendo ao pedido dos nossos queridos seguidores do canal Tudo é História. Porém, pessoal, para continuar esse projeto e para que vocês tenham mais aulas da SpaceX, eu preciso de engajamento, preciso que vocês mandem os links nos grupos do WhatsApp, também no Telegram, no Facebook. Se vocês ajudarem e os vídeos começarem a ter engajamento, eu gravo mais aulas especiais para vocês focadas na SpaceX. Outra coisa, galera, muita gente já se filiou ao grupo História VIP, lá no canal Tudo é História, grupo de membros. Quem se filia a esse grupo recebe meu número pessoal de WhatsApp, já estou respondendo pergunta de um monte de gente, me manda exercício, tira dúvida diretamente comigo. R$ 7,99 por mês você vai ter acesso a um professor particular de História. Lembrando, porém, pessoal, quem se filiou e depois cancelou, eu vou retirar o número da lista lá das pessoas que eu estou atendendo. É R$ 7,99 por mês. Se é fiel ao canal Tudo é História, vai continuar tendo a minha assessoria pessoal. Se cancelar o plano, eu vou deletar também o número. É assim que funciona, tá bom? E quem se filia, pessoal, não é para mandar e-mail para mim pedindo o número de telefone. Lá na descrição está o meu número pessoal de WhatsApp. É só adicionar e se identificar para que eu saiba quem é que está falando comigo, beleza? Chega de recado e vamos lá. Primeiro exercício da nossa maratona SpaceX. Um exercício da prova de 2021. Por quase 200 anos, de 1096 a 1270, a região do Mediterrâneo Oriental viveu o movimento das Cruzadas, expedições de perfil militar organizadas pela Igreja Católica. Relativamente a esse assunto, é correto afirmar que esse exercício ele foi criado sob um viés diferente. Normalmente, quando os concursos públicos, as provas, abordam o assunto cruzada, eles normalmente colocam a versão dos europeus, que as cruzadas foi um movimento expansionista cristão em direção a Jerusalém, para libertar a Terra Santa que estava sob domínio islâmico. Porém, inovando, esse exercício abordou a versão dos historiadores árabes, dos países árabes. Na visão da historiografia muçulmana, quem invadiu o Oriente Médio foram os cristãos. Portanto, se houve uma atitude imperialista, expansionista, essa atitude partiu dos cristãos ocidentais, é o que pensa a historiografia árabe. A historiografia europeia diria que eles estavam expandindo para o Oriente Médio para salvar os cristãos que estavam sendo molestados lá na terra de Cristo. Obviamente que cada historiografia vai abordar sob um ponto de vista. Na historiografia cristã, é um expansionismo cristão rumo ao Oriente Médio. Na visão dos árabes, foi uma atitude imperialista por parte dos soldados cruzados que partiram da Europa em direção ao Oriente Médio. Portanto, meus caros, a alternativa correta é a E. Para a historiografia dos países árabes, as cruzadas foram a primeira manifestação do imperialismo ocidental. Beleza? O canal Tudo é História tem uma ótima aula sobre cruzadas. Assistam. Vamos lá. Mais um exercício da prova de 2021. A Revolta Comunista de 1935, conhecida como Intentona Comunista, eclodiu nas seguintes capitais brasileiras. Gente, esse exercício é bacana para que o aspirante a oficial do Exército entenda que a SpaceX ela possui exercício de interpretação de texto, porém também tem exercício conteudista, da mesma forma que a ESA, a Escola de Sargento das Armas. Aqui, por exemplo,
O que adiantaria o aluno saber que a Intentona Comunista foi um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, junto com a sua mulher Olga Benário, um movimento que pretendia derrubar o governo Getúlio Vargas naquela época e implantar o comunismo no Brasil. Porém, o Getúlio já sabia previamente da revolta e o seu serviço de inteligência, sob o comando de Filinto Miller, em poucas horas debelou, em poucos dias conseguiu debelar essa revolta que entrou para a história com o nome de Intentona Comunista. De nada adiantaria saber tudo isso se o indivíduo não tivesse decorado os locais que apoiaram Luiz Carlos Prestes nessa revolta, alguns quartéis militares. Lembrando que o Luiz Carlos Prestes, no passado, era capitão do Exército lá no Rio Grande do Sul, então ele gozava de um certo prestígio em alguns quartéis militares. A resposta correta é B de bola. Natal, Recife, Rio de Janeiro foram os locais que apoiaram a Intentona Comunista. Um exercício que envolve decorar, né? Um exercício decoreba. Vamos lá. Mais um exercício da prova do ano passado. Relativamente ao processo de independência dos Estados Unidos da América, é correto afirmar que... Bom, meus caros, a Guerra dos 7 Anos foi um conflito entre Inglaterra e França, principalmente pela posse de Quebec no Canadá. As duas potências europeias se digladiaram numa guerra extremamente violenta de 1756 a 1763. E essa guerra terminou com a vitória da Inglaterra. Porém, a Inglaterra ficou extremamente endividada e após a Guerra dos 7 Anos, ela resolveu cobrar uma série de impostos em cima dos colonos, né, das suas 13 colônias, território que deu origem aos Estados Unidos. As famosas Lei do Selo, Lei do Chá e Lei do Açúcar. Impostos que revoltaram pra caramba os americanos, a tal ponto que eles pegaram em armas para tentar se libertar da Inglaterra. Porém, quando eles criaram esses argumentos, a Inglaterra utilizou, né, como argumento para tais impostos que várias das batalhas travadas na América também envolviam a segurança das 13 colônias. Eles usaram essa desculpa como forma, né, de justificar os impostos que eles criaram. Portanto, para esse exercício, a resposta correta é a alternativa C. Beleza, pessoal? Não deixem de conferir uma aula sobre independência dos Estados Unidos que o canal Toda História possui. Vamos lá. Próximo exercício. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente. Quando forem então escolhidos o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice, mesmo sendo de chapas diferentes. Encerrava-se assim o período conhecido como... Gente, esse exercício foi pegadinha para muita gente. Por quê? Vários aspirantes aí a oficial do Exército esqueceram de um detalhe. Depois que o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República dia 15 de novembro de 1889, ele assumiu como presidente em caráter provisório. A primeira fase do governo Deodoro da Fonseca, lá na República da Espada, é chamada de governo provisório. E posteriormente, quando a Constituição ficou pronta, tanto ele quanto o Marechal Floriano Peixoto foram escolhidos numa eleição indireta organizada pelos deputados. Portanto, né, a posse, a vitória do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto na Assembleia Constituinte pôs fim ao chamado governo provisório. Alternativa E. Muita gente caiu nessa pegadinha por não saber ou por não lembrar que o Deodoro da Fonseca, depois que derrubou o Dom Pedro II, ele assumiu em caráter provisório. Vamos lá. Exercício 5. A principal característica do Iluminismo, movimento de ideias que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVII e o início do XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial.
A enciclopédia, obra que começou a ser publicada na França em 1751, foi organizada pelo matemático Jean D'Alembert e pelo filósofo... Gente, aqui não tem o que fazer, né? É um exercício decoreba, o indivíduo precisaria estar atento ao papel de cada iluminista. Por exemplo, aqui, gente, já daria, até por eliminação daria, né? Aristóteles é filósofo da Grécia Antiga. Jean-Paul Sartre não é iluminista, ele é um pensador contemporâneo. Platão é um filósofo da Grécia Antiga e Jacques Cousteau não é filósofo iluminista. Então, até por eliminação, a resposta correta é a alternativa C, Denis Diderot. Porém, gente, quando você estuda iluminismo, né, o enciclopedismo é um capítulo importante do iluminismo. E todo mundo que estudou o enciclopedismo já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, que os dois organizadores da grande enciclopédia de ciências humanas foi Jean D'Alembert Jean D'Alembert e Denis Diderot. Alternativa C. Ok? Vamos lá. Exercício de número 6. A formação dos estados modernos fez desaparecer os laços de suzerania e vassalagem, e com isso foram formados na Europa. O exercício é de 2020. Gente, a formação dos estados nacionais modernos se deu através do pacto rei mais burguesia. A burguesia pretendia consolidar o capitalismo e as relações capitalistas, e os reis da Europa pretendiam centralizar o poder em suas mãos. Ambos, tanto a burguesia quanto o rei, pretendiam domesticar a nobreza feudal e acabar de vez, como o próprio texto diz, com os laços de feudalismo. Para que isso ocorresse, a burguesia da Europa custeou e financiou para os reis exércitos nacionais para que eles pudessem colocar a nobreza sob seu respectivo comando. Em cada país da Europa, o rei, com a ajuda da burguesia, conseguiu domesticar as nobrezas regionais. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Os exércitos nacionais foi o prêmio que os reis da Europa ganharam ao se aliar com a burguesia no processo de formação das monarquias nacionais. Vamos lá. Exercício 7. Deu para vocês perceberem que a prova da SpaceX é uma prova que leva muito em consideração nome de lugar, nome de personagem. Alguns humanistas cristãos, a partir do século XI, condenaram o distanciamento do clero católico do que chamavam de espírito do evangelho. Qual é o nome do francês que criou uma vertente do protestantismo que foi adotada na França, Suíça, Inglaterra, Escócia e nos Países Baixos? Bom, gente, mais um exercício, né, que o indivíduo precisaria dominar e associar o nome da pessoa à causa e ao processo histórico. Olha, não pode ser o Martinho Lutero, porque o Martinho Lutero ele deu início à reforma protestante em 1517 na Alemanha, através do documento 95 Teses contra a Venda de Indulgências. O rei Henrique VIII ele deu início à criação da Igreja Anglicana. Ele pretendia se separar de Catarina de Aragão. A Igreja Católica não aceitou o seu divórcio. O rei decreta o ato de supremacia e cria a religião anglicana para poder se casar com Ana Bolena. A resposta correta, quem criou uma vertente de protestantismo na França, Suíça e por aí vai, foi o senhor João Calvino, o criador do calvinismo, religião que acredita na teoria da predestinação absoluta. Cabe a Deus e somente Ele escolher os predestinados à salvação. Porém, o enriquecimento pessoal por meio de trabalho honesto é um forte indício de salvação da alma. Alternativa D de dado. Beleza? Vamos lá. Mais um exercício que o aspirante a oficial do Exército deveria dominar esse nome com maestria para acertar esse exercício aqui. Mais um exercício de decoreba de nome. Vamos lá. Na Inglaterra do final do século XVIII, com relação à divisão social do trabalho, as mudanças advindas da Revolução Industrial nos meios de produção foram analisadas e publicadas sob o título A Riqueza das Nações, cujo autor... Bom, meus caros, A Riqueza das Nações
É uma obra que faz parte do bojo da filosofia iluminista. É o livro que deu início ao capitalismo liberal, a ideia de que o Estado não pode intervir na economia, a teoria do Estado mínimo, a lei da oferta e da procura, da meritocracia, do empreendedorismo, e toda a riqueza é advinda do trabalho e não no acúmulo de metais como era na época do mercantilismo. O autor do famoso livro A Riqueza das Nações, para muitos ele é o pai do capitalismo moderno, é o senhor Adam Smith, o escocês Adam Smith. Sua obra, ela deu início não só ao capitalismo liberal, como também ao pensamento que desembocou na Revolução Industrial Inglesa. Vamos lá, meus caros. Tô com a língua travada, hoje tá difícil. Alguns historiadores distinguem dois modelos de colonização inglesa adotados na América do Norte. Qual conjunto de colônias inglesas assemelhava-se ao modelo de colonização português no Brasil? Produção agrícola, dedicada à exportação e realizada em grandes propriedades rurais. Gente, os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas da América do Norte, 7 estavam situadas no norte, eram colônias de povoamento, praticou a policultura, construiu manufaturas e a mão de obra era livre e assalariada. Porém, as 6 colônias do sul eram de exploração em regime de plantation, plantavam um só produto em larga escala, como o algodão ou o tabaco, fazendo uso de mão de obra escrava. Esse modelo se assemelha muito ao que os portugueses implantaram no Brasil e é o que o exercício quer saber. Portanto, a resposta é D de dado. O conjunto de colônias do sul, lá nos Estados Unidos, se assemelham muito à colonização que os portugueses fizeram aqui no Brasil. Vamos lá. Último exercício da nossa maratona SpaceX. Olha aí, em 10 exercícios. Em 1844, no Brasil, foi criada uma nova tarifa alfandegária sobre produtos importados, que, variando entre 30% e 60%, favoreceu a criação de indústrias, bancos, ferrovias e mineradoras. Ela ficou conhecida pelo nome de seu criador, que era então ministro da Fazenda. Meus caros, essa tarifa em questão acabou com uma tradição que há muito tempo privilegiava a Inglaterra com uma série de isenção de tarifas, como os famosos tratados comerciais de 1810. Há muito tempo que a Inglaterra gozava de descontos bem grandes na economia brasileira. Porém, toda a política abolicionista da Inglaterra, que pressionou o Brasil para acabar com o tráfico negreiro, acabou desagradando setores bem poderosos aqui no Brasil, que revidaram, criando essa tarifa que encareceu uma série de produtos importados. O autor dessa medida foi o senhor Alves Branco. O nome dessa tarifa é Tarifa Alves Branco, alternativa B de bola. Até por eliminação também dava, né, gente? Barão de Mauá não tem nada a ver com essa tarifa industrial do segundo reinado. Rui Barbosa, político ali da reta final da monarquia e início da república, abolicionista. Eusébio de Queiroz é o nome da lei que extinguiu o tráfico negreiro. Até por eliminação, Tarifa Alves Branco, alternativa B de bola. Beleza, meus caros? Se vocês quiserem mais aulas focadas na SpaceX, só vai depender de vocês compartilhando nossas aulas para que haja engajamento. Um abraço e até a próxima aula.